sabemos, meus irmãos, que Deus, Ele também fala por intermédio de sonhos, não? Mas sabemos que devemos ter o discernimento para interpretar aquilo que Deus está nos revelando. É igual a minha pessoa, né? Eu tive um sonho e só que pedi a sabedoria a Deus. Eu sou que nem Gideanos. Falo, Deus, se realmente é do Senhor, tu vai dar esse sonho de novo. Então, se eu sonhar de novo, realmente é da direção de Deus, e verdadeiramente eu falarei com esta pessoa. Louvado seja Deus. Mas vamos à palavra. Louvar a Deus também, né? Pela vida da missionária Irani, dia de viagem, né? Que Deus abençoe. E fazer obra missionária é assim, né, irmãos? Glórias a Deus. Louvar a Deus também pela nossa irmã Edneia também, né? Que esteve ausente em alguns cultos, né? Viajando também. Louvar a Deus pela vida dessas irmãs, para a glória do nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 14. Livro de Juízes, capítulo de número 14. Glórias a Deus. Manhã abençoada, em que já ouvimos Deus falar, né? Usando aqui também a vida da missionária Irani, porque a gente tem que saber o alimento que a gente tem digerido, né? Porque não é porque cristão que é cristão não ingere qualquer alimento, mas sabemos que é o verdadeiro Deus que tem falado conosco nesta casa. Livro de Juízes, capítulo de número 14, uma palavra bem conhecida, assim eu creio, no coração de cada um dos irmãos. Todos aqueles que encontraram, confirmam dizendo amém. Então vai dizer assim, a partir do versículo 1, livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, a partir do versículo 1, diz assim então: Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser consigam esta mulher para ser a minha esposa. Versículo 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos, aliás, na verdade, incircuncisos, para conseguir, repito, para conseguir esposa. Continuando, Sansão, porque disse ao pai, louvado seja Deus, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Até aqui, meus amados, pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus nessa manhã? Glória a Jesus. Amados, por gentileza, peço um pouco a atenção dos irmãos por alguns minutos, a qual o Espírito Santo de Deus
colocou algo ao meu coração nesta manhã. Amém? Amados, o texto que a princípio nós lemos e tomamos por base é um texto a qual ele está escrito e também inserido ao Primeiro Testamento da Bíblia Sagrada, ao qual nós conhecemos como Antigo Testamento. Percebemos que o texto e os versículos a qual hora que mencionamos estão inseridos ao livro titularizado e chamado como Juízes. Percebe que este livro, sendo o 7º livro da Bíblia Sagrada, percebemos que o texto em que aqui mencionamos está escrito ao capítulo 14 deste livro. Perceba que por mais que seja o 7º livro da Bíblia Sagrada, é onde verdadeiramente Deus ele nos fala conosco, onde é um livro com sua totalidade de 21 capítulos e 619 versículos. Perceba que este livro, que carrega o nome de Juízes, é onde menciona os nomes dos juízes, aonde Israel estava vivenciando um período monárquico, que naquela época os juízes era onde se resolviam as partes administrativas, não a parte profética, mas sim as partes administrativas. E perceba que não somente isso, mas todos eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. E dentre este livro é mencionado 12 juízes, com a totalidade na época, naquele período, 14 juízes, sendo eles Otiniel, Eudes, Sangar, Débora, Gideão, Tolar, Jair, Jefter, Absam, Abdom, Alon, Sansão, Elir e Samuel. Dentre esses 14 juízes, dentre eles tiveram seu período monárquico, mas dentre esses 14 juízes, um que me chama a atenção, chamado Sansão, a qual ele, perceba que faz parte do povo israelita, da nação de Israel. Sansão é conhecido como um homem forte e também um homem cheio da força do Espírito Santo. Perceba que logo no início do capítulo, Sansão ele vai até os seus pais. Aliás, antes dele chegar até os seus pais, Sansão vai em uma terra, em uma cidade chamada Tina. E dentre esta terra, dentre esta cidade, Sansão ele se interessa por uma mulher filisteia. Perceba que este povo filisteu é um dos maiores inimigos do povo de Israel. Perceba que naquele período Israel estava vivendo em uma de suas decadências, de seus declínios espirituais e monárquico autoritário na época. Perceba também que Israel estava sobre o domínio dos filisteus na época. É bem verdade que quando Sansão volta da cidade, da terra de Tina, ele vai até os seus pais, e quando Sansão chega diante de seus pais e o alega, dizendo que havia se interessado por uma mulher da terra de Tina, ou seja, a terra dos filisteus, aonde eles habitavam. Perceba que logo quando Sansão entrega a informação, fala, indaga com seus pais questionam a Sansão a respeito de sua escolha, a respeito de sua decisão. Perceba que qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de decisão interfere em todas as áreas. Interfere na área espiritual, interfere na área profissional, interfere na área conjugal, interfere na área espiritual, interfere até mesmo na vida espiritual e ministerial. Até mesmo Sansão, aonde ele chega com essa decisão a respeito de adquirir, ou seja,
possuir uma mulher diferente de sua origem, diferente de suas práticas, diferente de suas atitudes. E Sansão, ele resolve tomar esta mulher filisteia como sua esposa. Perceba que Sansão, ao ir a segunda vez na cidade, na terra de Tina, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho Sansão se depara com um leão, e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apossua de Sansão e mata aquele leão com as suas próprias forças espirituais. Perceba que quando ali Sansão ele mata aquele leão, em seu caminho de sua volta, Sansão olha e vê que estava ali somente a carcaça do leão. Mas uma coisa que me chama a atenção, que não somente estava ali a carcaça, mas dentre esta carcaça havia ali uma quantidade de mel. Perceba que Sansão ele entra e coloca suas mãos sobre a carcaça e pegue aquele mel e toma e come aquele mel e leva aos seus pais para que o também experimentasse aquele mel. Perceba uma coisa, meus irmãos, que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, entendemos que verdadeiramente é Deus que nos fala conosco, é Deus que revela para o nosso coração. Perceba que por mais que ali Sansão estava quebrando um protocolo de Israel, estava quebrando um protocolo de sua própria origem, de sua própria cultura, porque os israelitas não se misturavam com os inconscientes, e os israelitas muito menos se misturava com os filisteus. Perceba que ali se tratava de um propósito de Deus, não se tratava de um propósito do homem, mas se tratava do verdadeiro propósito de Deus. Perceba que até mesmo o diabo, o adversário das nossas almas, ele se levanta vendo que estava ali dando certo o propósito de Deus, estava ali crescendo o propósito de Deus. Qual era o plano do inferno? Qual era o plano do diabo? Eu vou colocar um leão no caminho de Sansão. Quem sabe assim ele desiste, quem sabe assim ele para, quem sabe assim ele retrocede, quem sabe assim ele volta embora e desiste de se casar com essa mulher filisteia. Mas nem mesmo o plano do diabo dá certo, nem mesmo as setas malignas dê certo. Ou seja, nem o leão parou Sansão, nem o diabo parou Sansão, nem mesmo as barreiras havia de parar o propósito de Deus sobre a vida de Sansão. Perceba que Deus estava ali querendo libertar a nação de Israel das mãos dos filisteus através da vida de Sansão. Uma coisa eu quero dizer ao meu e ao seu coração, que Deus ele levanta o vizinho da esquerda, Deus ele levanta o vizinho da direita. Eu vou falar até você da glória. Deus levanta o irmão que está do teu lado, Deus levanta a irmã que está do teu lado para poder entregar a providência para você. Talvez a providência de Deus não chega por intermédio de esforço próprio, mas Deus levanta aquele que está do teu lado para poder entregar a providência para você. Talvez você tenha orado pela sua esposa, talvez você tenha orado pelo seu esposo, talvez quem tem necessitado tem sido você, mas o teu esposo tem orado pela tua vida. Talvez quem tem necessitado é você, mas a tua esposa tem orado pela tua vida. Talvez quem tem necessitado da providência tem sido você, mas o teu filho tem orado por você, a tua mãe tem orado por você. Mas saiba que a providência de Deus ele vai chegar perante a minha e a tua vida. Mas Deus ele usa estratégia, Deus ele usa caminho que até mesmo eu e você não acreditamos. Até mesmo
não confiamos. Perceba que até protocolo Deus ele quebra, até mesmo, oh glória, sabe que Deus está nos revelando nessa manhã para poder entregar um milagre na tua vida, para entregar resposta na tua vida. Até protocolo Deus ele quebra, até barreira ele quebra. Perceba que Sansão estava quebrando o protocolo de sua cultura, Sansão estava quebrando o protocolo de sua origem, mas Deus estava dizendo: ainda que o protocolo seja quebrado, ainda que a barreira seja quebrada, mas a tua origem não vai mudar, a sua cultura não vai mudar, a unção que você tem não vai mudar, a graça que você tem não vai mudar. É Deus dizendo ao meu e ao seu coração nessa manhã que eu e você iremos de receber a providência do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, por intermédio do protocolo quebrado. Oh glória, já sinto a graça de Deus, já sinto a presença de Deus. É Deus falando para mim, para você nessa manhã, que no meio do meu, que no meio do seu caminho pode ter o leão. Eu e você poderemos nos deparar com a força do leão, mas eu e você andamos com a força do Espírito Santo. Ou seja, não vai ter capeta, não vai ter diabo, não vai ter leão que vai parar o propósito de Deus. Ou seja, é Deus dizendo ao meu e ao seu coração nessa manhã que a providência de Deus chegará não somente na minha e na sua vida, mas também chegará em teu ministério, chegará na tua casa a partir de agora. Ou seja, basta somente você ouvir a palavra de Deus, basta somente você receber a providência do Senhor, e verdadeiramente a tua vida será restaurada, a tua vida será estabelecida pelo poder da palavra. Ou seja, se você crê nessa presença, meu irmão, se você crê nessa presença, minha irmã, levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda, começa dando glória ao Senhor, porque Deus está dizendo: eu vou fechar, eu vou calar a boca do leão, eu vou calar a boca de Satanás, porque Deus entregará a recompensa na sua vida agora. Oh glória, oh glória. Deus está dizendo para você: oh glória, oh glória. Talvez o lugar aonde você tem pisado, talvez o lugar aonde você tem andado, não tem chegado a providência para você, mas Deus está dizendo: a terra onde eu vou te levar, a terra onde eu vou te conduzir, é onde você receberá a tua providência, é onde, Jesus, eu vou falar. A providência de Deus não estava na origem de Sansão, o milagre de Deus não estava na origem de Sansão, mas estava na terra de Tiná. Deus estava dizendo: ei Sansão, se prepara, porque a minha providência virá de outro lugar, a minha resposta virá de outro lugar na sua vida, e a nação de Israel será liberta das mãos dos filisteus. Eita glória, eita glória. Eleve a Xúria, canto vai a sei. Oh glória. Deus está dizendo: na primeira ida estava o leão vivo tentando te tragar, mas na segunda volta estava ali o mel para ser adocicado, a tua vida espiritual. Eita glória, eu vou falar. Eleva a Xúria.
Oh glória. Na primeira ida havia barreira, mas na volta havia porta aberta. Na primeira ida havia a muralha, mas na volta havia providência. Deus estava dizendo: oh glória, a minha providência não ficará na carcaça, a minha providência não ficará na primeira na ida, mas a minha providência estará na volta. Deus está dizendo para você: não deu certo na ida, não deu certo na ida, tentaram te parar na ida, tentaram te travar na ida, mas o diabo se enganou, porque quando você voltar, você vai voltar com a tua recompensa, porque quando você voltar, tu vai voltar com a providência. O diabo vai olhar para você e vai dizer: o leão não parou ela, o leão não parou ele, mas Deus está respondendo para mim e para você nessa manhã: oh glória, oh glória. Aquele mel que estava na carcaça representava a presença de Deus, representava a unção de Deus. É Deus dizendo para você: o leão não vai tirar a providência que está na tua vida, o leão não vai tirar a providência que está na tua casa, o leão não vai tirar a providência que está na tua família. Mas Deus está dizendo para você: quando você voltar da terra de Tina, você voltará para a tua origem com uma recompensa do Senhor, com uma providência do Senhor. Se eu fosse você hoje, meu irmão, se eu fosse você hoje, minha irmã, abrir a tua boca para poder adorar, abrir a tua boca para poder glorificar, porque Deus está dizendo para você: não adianta o diabo se levantar, não adianta a capetada se levantar, porque Deus está dizendo: cairá por terra, cairá por terra, cairá por terra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, oh glória, a lavachúria, edocominaia, urabacandorebacai, oh glória. O diabo tentou mudar a sua origem, o diabo tentou mudar o teu protocolo, a tua cultura, mas Deus está dizendo ao seu coração nessa manhã: ei meu irmão, se prepara, porque virá bonança. Ei minha irmã, se prepara, porque o vento vai se cessar. O diabo olhou e disse: eu vou parar no deserto, eu vou parar ele no vale. Mas o diabo se enganou, porque leão nenhum vai te parar, barreira nenhuma vai te parar, muralha nenhuma vai poder te parar. Sabe por quê? Porque quem tem te sustentado tem sido a palavra, quem tem te alimentado tem sido a presença, quem tem te alimentado tem sido o Espírito Santo. Olha para cá. Sansão tem uma origem escrita no hebraico chamado Sison, que tem por sua tradução filho do sol. E no Salmos de número 84, Deus ele se apresenta ao seu povo, ao salmista, como filho do sol. Está entendendo? Oh glória! Quando eu e você olhamos para o sol, os nossos olhos não aguentam de tanto brilho, o excesso do brilho é tanto, a força do brilho é tanto, que nem os nossos olhos da carne eles se aguentam. Sabe por quê? Era Deus dizendo: aleluia, a minha força, oh glória. Era Deus dizendo: a minha força não tem limite determinado, a minha presença não tem limite determinado, o meu protocolo não tem limite determinado. Era Deus dizendo: eita glória, se prepara filho meu, se prepara filha minha. É Deus dizendo: a minha palavra fortalece, a minha presença fortalece. Era
era Deus olhando para Sansão e disse: ei Sansão, não tenha medo, é somente o leão. Que quando Sansão ele volta da cidade da terra chamado Tina, ele volta para poder ver se o leão já estava morto. Havia somente a carcaça, e na carcaça havia mel. Era Deus dizendo, enquanto o diabo está olhando e dizendo: ele é somente carcaça, ele é somente carcaça. Mas o diabo se enganou, que dentro dessa carcaça havia a promessa do Espírito Santo. Glória, eu vou falar, sabe por quê? Porque o diabo não vai parar com os planos de Deus, Satanás não vai parar com a providência de Deus. Ei, enquanto para muitos você é carcaça, mas para Deus você é escolhido. Enquanto para muitos você é carcaça, mas Deus está dizendo que você é filho da promessa. Levanta a mão, vai. Levanta a tua mão agora, vai. A glória vai te tomar hoje, a presença vai te tomar hoje. Aquilo que você não falava, você vai voltar a falar. Aquilo que você não profetizava, você vai voltar a profetizar. O diabo não vai calar a tua boca, o diabo não vai parar o teu chamado, o diabo não vai parar o teu ministério. A tua casa vai crescer, o teu chamado vai crescer, o teu propósito vai crescer, a tua família vai crescer. O vento não vai parar o teu chamado, o vento não vai parar o teu propósito agora. Alabaia, Yanchubi Candarábia, Elebrou Piaçubi Codevai, aleluia, Emechou que mandaia. Eita glória. O diabo disse: tá indo de novo para lá. Quem sabe assim eu travo ele, quem sabe assim eu paro ela. O diabo disse: oh glória, na ida eu vou segurar ele, na ida eu vou segurar ela. Oh vacheia, eu vou falar, Jesus, porque eu sinto a graça de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo pensou: Sansão vai parar hoje, Sansão vai desistir hoje. Mas na ida Sansão matou leão, mas na volta Sansão, eu vou falar, Sansão tomou prova e experimentou e saboreou o gosto da tua vitória. Eita glória. Alavachandarabia cominaia. Deus está respondendo o seu clamor nessa manhã. Deus está respondendo a sua oração nessa. Eita Jesus. Eita glória. Hoje você vai sair daqui transbordando pelo poder de Deus, transbordando pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não vai parar você no meio do caminho, o diabo não vai travar você no meio do caminho. Deus ele vai te levantar até mesmo no deserto. Deus ele vai te levantar até mesmo no meio desse propósito. O diabo se enganou, porque o diabo não vai segurar você no deserto, o diabo não vai segurar você no vale, o diabo não vai segurar você na prova. Tu pode ter ido na primeira vinda, você pode ter entrado no deserto, mas quando você voltar do deserto, Deus ele vai te colocar no altar, Deus ele vai te colocar na presença dele. Alavacaia sorabai, urabacandoreba calabraia. Deus está respondendo a sua oração. Levanta a tua mão, vai. Se você não foi tocado, será tocado agora. Se você não foi renovado, será renovado agora. Se você não foi restaurado, será restaurado agora. Deus está dizendo para você: você vai voltar a glorificar, você vai voltar a exaltar, você vai voltar a enaltecer o nome santo de Jesus. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão para o céu e faz o barulho de adorador.
Eu vou deixar você adorar, vai. Eu vou deixar você glorificar, vai. Eu vou deixar você exaltar, vai. Você não vai voltar embora vazio, mas vai voltar cheio do Espírito agora. Meu Deus, é coisa linda do céu aqui nessa manhã. Deus, Ele não olha somente para o meu e o seu defeito, porque somos imperfeitos, mas sabemos que há uma providência de Deus. Veja bem, agora Sansão resolve se casar com essa mulher filisteia. Veja bem que o diabo até mesmo tenta usar os pais de Sansão. E ainda diz: não é melhor você escolher uma mulher dentre do nosso povo? Mas Deus havia colocado um propósito. Perceba que naquele momento Sansão decide a se casar com essa mulher. E na época, na cultura dos israelitas, na cultura judaica, havia um costume, uma cultura, que a festa de casamento era duradoura de 7 dias. Sansão escolhe 30 homens do seu lado, como cultura na época. A mulher também escolhe 30, mas ela escolhe 30 de sua origem filisteia. Perceba agora que no início da festa daquelas bodas, Sansão agora, ele entrega um enigma, e coloca esse enigma para que os 30 filisteus que estavam do lado daquela mulher, que seria sua esposa, viesse decifrar o seu enigma. Mas uma coisa que me chama a atenção, que até no último dia, aqueles 30 homens, eles oprimiram aquela mulher para que ela viesse revelar o enigma de Sansão. Mas olha só a verdadeira providência de Deus. Sansão sabia que não era possível decifrar aquele enigma, porque somente ele e Deus sabia daquilo. Perceba algo, que agora Sansão se ira não somente com aqueles 30 homens, mas também se ira com aquela mulher. E a Bíblia nos diz que Sansão foi cheio do Espírito, foi fortalecido pelo Espírito e matou aqueles 30 homens. Perceba que até mesmo Deus estava com um propósito no meio ainda de Israel. Por mais que Israel ainda estava preso nas garras dos filisteus, mas sabemos que ainda a presença de Jesus habitava no meio de Israel. Uma coisa eu quero dizer para mim e para você nesta manhã, que o próprio Deus havia determinado, oh glória, os planos e o projeto dele na minha e na sua vida nessa manhã. Sabe por quê? Porque até mesmo o diabo disse: tá vendo? Eu estou batendo, mas ela está crescendo. Tá vendo? A gente tem lutado, mas a igreja não tem parado. Mas sabe de uma coisa? Aonde o diabo se enganou, que na primeira ida a igreja iria enfrentar leão. Na primeira ida a igreja iria enfrentar dificuldade. Na primeira ida a igreja iria enfrentar perseguição. Na primeira ida a igreja iria enfrentar humilhação. Na primeira
primeira ida, a igreja iria enfrentar falsas acusações, mas sabemos que na volta a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar. É Deus dizendo ao meu e ao seu coração nessa manhã que Deus tem preparado algo sobrenatural para mim e para você. Sabe por quê? Porque capeta nenhum vai tirar a unção que você tem, demônio nenhum vai tirar a presença que eu e você temos na casa do nosso Deus, porque Deus te levantou para você fazer a diferença na terra. Oh glória! Não cesse de glorificar, não cesse de adorar, porque hoje o Espírito vai tomar a tua vida agora. Hoje o Espírito vai tomar a tua casa agora. Hoje o Espírito vai tomar a tua família agora. Se eu fosse você hoje, meu irmão, se eu fosse você hoje, minha irmã, abriu os seus olhos, abriu os seus ouvidos, abriu o seu coração, porque o melhor de Deus está por vir na tua casa. O melhor de Deus está lá. Xandoquebidai, Urabadacandorebai. Ainda que o diabo insista em acusar, ele não passa de uma carcaça, ela não passa de uma carcaça, mas essa carcaça está cheio do Espírito. Você está cheio, você está cheia do poder, da palavra, da presença, da glória, da graça, da autoridade do Espírito. Se elevacaia. Hoje você veio para ser tocado pelo poder de Deus. Hoje você veio para ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus perante a tua vida agora. Meu Deus, é coisa linda. Meu Deus, os céus não param, o altar não para, a presença não para, a igreja não para, a oração não para, o clamor não para, a profecia não para, o renovo não para, o avivamento não para, o evangelho não para, o milagre não para. Os céus está aberto em teu favor nessa manhã, meu irmão. Os céus está aberto em teu favor hoje, minha irmã. Se eu fosse você, levantava a tua mão direita e agora vai. Se eu fosse você, levantava a tua mão esquerda e também vai. Levanta as duas mãos para os céus, porque Deus está liberando o renovo espiritual agora. Deus está liberando o meu que estava naquela carcaça agora. Você não vai travar. Deus está dizendo que o diabo não vai travar o teu chamado, o diabo não vai travar o teu ministério. Receba a unção de Deus agora, receba essa glória de Deus agora. Urabacalabra comida e açaia, orebacancho que vai açaia, urabaquenebioguefly. Deus, ele renovará a tua vida agora. Meu Deus, eu não sei você, mas eu sinto a graça de Deus aqui. Não sei você, mas eu sinto a unção de Deus aqui. Não sei você, mas eu sinto a graça. Eleva Xandarábia. Deus está tocando em pessoas aqui hoje nessa manhã. Uma banda comida e açaia. Sinta a graça de Deus hoje aqui nessa manhã, meus irmãos. Sabe por quê? O diabo disse: a carcaça vazia.
é carcaça sem origem, é carcaça sem protocolo, é carcaça sem renovo. Mas Deus está dizendo: essa carcaça não está vazia. Sabe por quê? Eita glória! Na primeira ida era somente uma carcaça de leão, um leão que estava tentando tragar uma vida que estava com um propósito. Mas na volta, quando Sansão ele volta, ele para e observa. Perceba que naquele momento, por mais que Sansão ele observa, havendo que só era uma carcaça, e aquela carcaça estava cheia de mel, oh glória, e a Bíblia vai dizer que Sansão ele possui aquele mel, ele toma aquele mel, e quando ele toma aquele mel, a Bíblia vai dizer que ele volta para sua casa, e quando ele volta para sua casa, ele entrega aquele mel, dá aquele mel para os seus pais, para sua mãe, para o seu pai. Ou seja, a unção é compartilhada, a presença é compartilhada, oh glória. A unção não é somente para mim, a unção não é somente para você, mas a unção é compartilhada, a presença é compartilhada. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: a presença que está sobre você também encherá a tua casa hoje, encherás a sua vida hoje. Ou seja, se você crê nessa presença, se você crê nessa palavra, meu irmão, levanta a tua mão, vai. A lava cheia, os céus não está fechado nessa manhã, mas o céu se rasgou, os céus se abriu em seu favor. Os céus pelejarão ao seu favor agora, os céus pelejarão sobre a tua vida agora, os céus pelejarão. Eita glória, eita glória. Meu Deus, é coisa linda. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã, Deus está respondendo oração de pessoas aqui nessa manhã. Labracanto quebinovia, alai choquei anácia, e ando que one maiaceia. Se eu fosse você aí, meu irmão, se eu fosse você aí, minha irmã, aonde você estiver, abraçava a presença para não soltar mais, abraçava essa glória para não soltar mais, abraçava essa presença para não soltar mais, abraçava esse propósito para não soltar mais. O diabo se enganou, sabe por quê? Porque ele não vai quebrar o propósito de Deus na tua vida. O diabo se enganou, porque até hoje ele tocou na tua casa, até hoje ele tocou na tua família. Mas se prepara, porque a unção que você recebeu nessa manhã será compartilhada na tua casa hoje, será compartilhada dentro da tua família hoje. E Deus está dizendo para você: você não vai parar no meio desse caminho, você não vai parar. Levanta a tua cabeça nessa manhã, abre o teu coração nessa manhã, vai recebendo renovo agora, vai recebendo o evangelho agora, vai recebendo a promessa agora, vai recebendo avivamento agora. Abre a boca para dar glória hoje aí, meu irmão, abre a boca para dar glória aí, meu irmão, arranque esse glória da garganta agora. Não sei você, mas eu sinto uma graça tão grande aqui nessa manhã. Eu sinto uma unção que Deus está respondendo orações de pessoas aqui hoje. Elevacante o quebinaia. Eita glória, eita glória, eita glória. Deus está renovando pessoas, Deus está restaurando pessoas aqui hoje.
Alavia Xúria, Edecomanayaceia. Eu já vou finalizar, mas antes de finalizar eu quero dizer ao seu coração hoje aqui nessa manhã, que Deus tem proporcionado o melhor para você, porque o que o diabo mais ele quer é ver você entristecido, é ver você desanimado. O diabo disse: quem sabe assim eu vou travar ele no mundão agora, quem sabe assim eu travo ela hoje na prostituição, quem sabe assim eu travo ele na cachaça, quem sabe assim eu travo ela na mentirada, na falsidade, na hipocrisia, quem sabe assim eu travo ele nas drogas. Mas o diabo se enganou, porque ele não vai travar você no deserto, ele não vai travar você na prostituição, ele não vai travar você nas drogas, ele não vai travar você na cachaça, ele não vai travar você no mundão. Mas Deus te levantará para uma nova geração de adoradores. Alava Xandarabia Calabrai. Você não será travado pelo diabo, porque o que prevalece na sua vida é a palavra. Levanta a mão para fazer o barulho de adorador na terra. Levanta a mão para você fazer o barulho de profeta na terra. Levanta a tua mão agora. Protocolo será quebrado, barreira será quebrada, muralha será quebrada, e o nome dele será glorificado por intermédio da tua vida. Levanta a mão, varão. Levanta a mão, varoa. Deus ele fará o sobrenatural acontecer agora. Sharai que chovia. Se coloca de pé, igreja. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Eita glória. É coisa linda do céu, é coisa tremenda que Deus está respondendo para mim e para você. Ela vai, eu vou falar nessa manhã, porque não tenho medo de Satanás, eu não tenho medo do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo tem tentado tragar você, o diabo tem tentado desanimar você, mas hoje nessa manhã você vai viver o propósito, você viverá o renovo, você viverá o avivamento. O diabo queria travar o altar, o diabo queria travar a casa de Deus, mas o diabo se enganou, porque no altar ainda tem palavra, porque no altar ainda tem oração, na casa ainda tem profeta, na casa tem renovo, na casa ainda tem palavra, e Deus está respondendo a sua oração agora. Amanchovia iriando que me novinai. Eita glória. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Deus está respondendo pessoas aqui nessa manhã. Ei, levai a chúvia. Alamancho que me dominai. Deus está abraçando. Já vou finalizar, mas eu quero dizer para você, Sansão era o homem forte, cheio do Espírito Santo, mas uma falha que ele teve, perdeu todas as suas forças, porque o povo na época achava que sua força vinha somente de seus cabelos, mas a sua força vinha do Espírito. Sabe o que Deus está dizendo? Olha só, e quando se cortaram o cabelo de Sansão, na época a Bíblia vai dizer que ele havia perdido a sua força. Se você não deu glória, porque você não pegou. Sabe o que Deus está dizendo?
cortaram o cabelo de Sansão, automaticamente havia perdido a sua força. Sabe o que Deus está dizendo? Não deixa ninguém cortar a sua origem. Não deixa ninguém cortar a sua raiz. Sabe por quê? Porque é da tua origem que vem a promessa de Deus. É da tua raiz que vem o propósito de Deus. Segura. Pastor, a minha raiz é desde o meu nascimento. Só se for seu nascimento em Cristo. Quando você nasceu em Cristo, é aí onde nasceu a sua origem. É aí onde nasceu a tua raiz. Eu finalizo aqui, sabe por quê? Porque o diabo tentou cortar a tua raiz. O diabo tentou cortar a sua origem. Mas hoje, nessa manhã, você veio provar para Satanás que a tua origem não foi cortada, a tua raiz não foi cortada. Ah, Jesus, eu vou falar. O diabo tentou cortar o que você tem de melhor, mas o diabo se enganou, porque a tua promessa ainda está de pé. Você pode levantar a mão para o céu e fazer barulho de glória na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é manhã de eu e você sairmos daqui com a certeza e a providência de Deus que Ele tem proporcionado para mim e para você, em no nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas por essa palavra? Em no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vou estar passando aqui.